Olá, meus irmãos, a paz e a graça, Cleiton Souza, para mais um projeto da Igreja Batista Monte Moriá, daqui de Camaçari, e para aqui nesta manhã de domingo, com a permissão divina, para abordar mais um livro santo. E o livro de hoje é o livro de Êxodo, tá? Cujo tema será Saindo da Escravidão e entrando na libertação. Livro de Êxodo, cujo tema da aula é Saindo da Escravidão e entrando na libertação, tá? Vou aqui iniciar, né, a nossa aula desta manhã de domingo com a oração ao nosso maravilhoso Deus para que Ele possa, de fato, abençoar esta nossa empreitada, tá bem? Maravilhoso Deus, Pai querido, ao Senhor, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade. Por mais uma manhã de domingo, cuja permissão o Senhor nos concede para poder explorar, abordar e exortar a respeito de mais um livro santo e assim trazer à luz, né, os fatos e acontecimentos que nos engrandecem. Uma vez que o livro de Êxodo nos dá a ideia de tão poderoso o Senhor é e a sua intercessão para toda a humanidade, não apenas para aquele povo santo, que mais à frente veio o nosso Senhor Jesus Cristo, que traz salvação para toda a humanidade. Amém? Peço, Senhor, que por mais uma vez clamo que o Senhor permita que eu apresente o genuíno e o mais correto ensinamento a respeito da palavra santa e que ele possa ser produtivo e frutífero para todos os irmãos que acompanham esta videoaula. Amém? Amém, igreja? Então vamos lá, hein? Vamos falar sobre o livro de Êxodo, né? Cujo tema, até já mencionei aqui, saindo da escravidão e entrando na libertação. Lembrando que nós voltamos o nosso projeto inicial, porque algumas abordagens dos livros santos não tiveram esse mesmo formato de videoaula e tudo certinho, porque a nossa intenção é que todos vocês, desejando ter acesso ou melhor abordagem a respeito de qualquer dos livros sagrados, possam aí acessar a nossa biblioteca virtual e assim vocês vão encontrar a exortação a respeito dos 66 livros. E, assim, percebemos que alguns livros do Antigo Testamento não haviam sido feitos nesse formato. Quais são eles, né? O livro que compõe o primeiro bloco de livros do Antigo Testamento, que é o chamado de Pentateuco, o Torá, que são os 5 primeiros livros, que é, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles não tiveram esse formato. Então, vamos, de fato, revisitar o estudo desses livros e colocar nesse formato. Na semana passada, falamos sobre Gênesis. Hoje, vamos falar sobre Êxodo. Na próxima semana, sobre Levítico. E aí, e assim ocorrerá de forma sequencial. Também percebemos que no bloco dos livros históricos, que ao total são 12, que vai de Josué a Esté, até os livros Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel e 1ª Reis, também não foi feito nesse formato. Esse formato foi utilizado a partir da 2ª Reis. Então, nossas videoaulas vão desde Êxodo até 1ª Reis. Tá bem? Então, vamos lá. Por que estudar exatamente o livro de Êxodo? Qual a grande importância desse livro para a nossa cristandade? Né? É um livro extenso, é um livro composto de 40 capítulos, e neste livro podemos aprender, de fato, como o poder de Deus intercedeu para livrar a humanidade do pecado. Porque Deus a todo momento intercede, dando redenção, apontando que o povo de Deus, até então eleito, foi redimido. E aí vamos encontrar aqui inúmeras histórias maravilhosas, né? A segundo momento, a partir da leitura do livro de Êxodo, podemos ter contato com os mandamentos, com as ordenanças de Deus, com as leis divinas, o pacto estabelecido entre Deus e os homens, né, por meio da Arca da Aliança. Vamos encontrar... Peraí, que estou doido para espirrar aqui. Então, vamos encontrar o poder de Deus para livrar o homem do pecado, os mandamentos, as ordenanças, as leis de Deus,
né, as convenções, né, as alianças de Deus. E vamos encontrar também como é um livro que nos ajuda a dar tantos entendimentos e preparar de fato para que possamos receber a bênção da vida eterna. Então, um livro muito bom, um livro muito importante para a cristandade. Inclusive, lembremos, né, como o Antigo Testamento, né, do protestante é igual do Antigo Testamento, né, da Bíblia hebraica, enquanto para nós a simbologia da cruz é o símbolo máximo e mais importante de toda a Bíblia, porque de fato o Antigo Testamento vai apontar para o Cristo Jesus e o Novo Testamento vai apenas revelá-lo. Mas como os hebreus, né, os judeus, eles não acreditam em Jesus Cristo, o Antigo Testamento para ele, de fato, é a base, né? Os seus 4 blocos, né, com livros, o Pentateuco, os livros históricos, os livros de sabedoria e os livros proféticos. Mas de todos os livros que os judeus mais gostam, trata-se de fato do Êxodo. Porque em Êxodo que traz todas as leis, todas as ordenanças, é ali que o povo de Deus deixa de ser apenas uma tribo, um povo nômade, um povo escravo, e passa para o status de nação, né? Essa ideia de nação, que os próprios sociólogos vai nos dar a ideia que para a constituição de uma nação precisa de um povo, precisa de um território e precisa de lei. E o Êxodo justamente explica a constituição desses 3 elementos para a formação da nação israelita. Aquele povo que outrora era escravo, aquele povo que outrora era uma visão tribal, ou seja, eram núcleos familiares ou núcleos, né, de fato, de um determinado grupo, passa a ter essa ideia de um país, de uma nação, né? Então, de um povo, de fato, passa a ser estabelecido a partir de Êxodo, tá? Lembrando para todos vocês que não podemos ler Êxodo de forma alguma, você não pode ler Êxodo de forma isolada. A ideia da leitura de Êxodo faz-se necessário uma leitura paralela com o livro de Hebreus, né? Precisamos ler Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 9 e Hebreus capítulo 10, porque Hebreus ele vai decodificar todas as informações, todos os tipos e antitipos, né, que nós chamamos, todos os direcionamentos que está lá no Antigo Testamento para o Cristo Jesus. Por isso que Hebreus capítulo 8 vai apontar Jesus como grande sacerdote. Não há necessidade de mais de sacerdote, nem de grande sacerdote. Cristo Jesus é o sacerdote perpétuo, sob a ordem de Melquisedeque. Isso vai ser explicado no capítulo 6, capítulo 7, sobre Melquisedeque. No capítulo 8, Jesus Cristo toma esta titularidade como sumo sacerdote perfeito e perpétuo para toda a humanidade. Porque, de fato, a partir dele é o que vai oferecer o sacrifício no próprio corpo em prol de todos nós, perdoando os nossos pecados, né? E Hebreus, capítulo 9, vai transfigurar a ideia do santuário, da tenda da presença de Deus, tão bem mencionado em Êxodo, para o apontamento do Cristo Jesus, seu próprio santuário, o templo, né, do fato do Espírito Santo, de fato, ele vai apontar o Cristo Jesus como o próprio templo do corpo dele, né, aquela ideia toda que Cristo Jesus apresentou lá nos Evangelhos. Isso em Hebreus capítulo 9. Em Hebreus capítulo 10, vai apontar como Jesus Cristo como a nova lei, porque não há mais a lei mosaica, a instituição da lei mosaica perde a sua importância, né, no sentido de aplicação direta, e passa a adotar a lei da graça a partir do Cristo Jesus. Bem como ele passa a apontar que os objetos que estão presentes nos tabernáculos, eles nada mais, nada menos, são sombra do Cristo Jesus, ou seja, eles vão refletir a imagem do Cristo Jesus, só que em forma de sombra, porque em forma de códigos, né? Em forma, uma cortina de fumaça, que você vai observar o candelabro, mas o candelabro representa o Cristo Jesus, que é a luz do mundo. A arca da aliança, que representa a aliança entre Deus e os homens, é apresentado numa caixa de madeira de acácia revestida de ouro, nada mais simbolizava a aliança de Deus e os homens. E Cristo Jesus, de fato, é o próprio Deus encarnado que veio fazer aliança com a humanidade, dizendo, vim aqui, vou dar minha vida por vocês, também. Da mesma maneira,
a mesa dos sacrifícios, do incenso, a ideia do véu, que Cristo Jesus é uma própria revelação. Então, precisa-se, na verdade, ler o Êxodo, mas há uma necessidade de você também fazer uma leitura paralela, que é em Hebreus, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Não tem como, de fato, dissociar as coisas. Precisam fazer essa leitura paralela, também. E outra questão. O que tem de tão importante nesse livro de Êxodo, né? Porque o livro de Êxodo, que ele é tão importante, porque ele vai marcar o fim de um período de muita opressão, voltando à ideia do livro de Êxodo. O livro de Êxodo é muito importante porque ele marca o fim de um período de opressão, de castigo, de escravidão, que foi aplicado a todos os descendentes de Abraão. Né? Abraão, que vai ter aquela menção lá, que ele teria uma descendência gigantesca, apontado lá em Gênesis capítulo 15, verso 13, né? Então, é a libertação do povo de Deus do cativeiro egípcio, ou seja, eles estavam presos no Egito, porque, como é que temos a história básica, né? A Palestina, de fato, passou por um período de muita seca, a seca adveio a fome veio a miséria houve a necessidade que aquelas tribos nômades, o que são tribos nômades? São aquelas tribos que não ficam no lugar fixo e determinado. Elas ficam, de fato, andando de um lugar para o outro. Então, quando eles andaram lá pela Palestina, né, e não encontraram comida, ele falou, poxa, vamos para o Egito, que é a informação que todo mundo está dizendo aqui, que tem um celeiro lá. E justamente quando encontramos a história dos irmãos de José, vamos encontrar a história de Jacó indo para o Egito, e aí vamos encontrar José de uma forma muito inteligente, dizendo assim, Faraó, deixa minha família aí na cidade de Gozen. Por que a cidade de Gozen? A cidade de Gozen é uma cidade pastoril, né? Então, por de fato, o povo, né, a família de Jacó ser um povo que pastoreava e também cultivava, José escolheu uma cidade perfeita para eles morar. E qual foi essa cidade perfeita para eles morar? A cidade de Gozen, que fica no norte do Egito. Só que o que acontece o cumprimento da promessa, né? Por isso que é o importante de Êxodo, é a continuidade da promessa da aliança estabelecida entre Deus e Abraão, dizendo, olha, sua descendência será volumosa, será gigantesca. E aí pense, um povo que era pastoril, junto com uma área com extrema facilidade e fertilidade e possibilidade do gado avançar, o que aconteceu? Esse povo prosperou. E houve uma explosão, né, populacional. E aí, motivo pelo qual os egípcios perceberam, peraí, pô, eles estão na nossa terra, então esses caras não podem crescer muito. Então, vamos, de fato, tributar eles. Se você ler, de fato, o Gênesis, capítulo 50, que é o último capítulo, vai apontar a respeito da morte de José. José morrendo lá com 110 anos. Mas, a partir dali, já nos dá a ideia que a ideia de proteção, porque o cara que era vice-governador, vice-rei, né, de fato, o segundo, o líder de maior importância do Egito, morre. No Egito morre. E o que acontece? O novo faraó desconhece a história de José, as alianças que o faraó fez, e passa a perceber o crescimento populacional dos judeus e passa a apontar o quê? Opa, aqui eles de fato podem ser uma grande ameaça para todos nós. E motivo pelo qual vamos controlar essa galera. Como é que ele controlou? Aplicando imposto sobre imposto. E quando o povo não consegue pagar imposto, ele diz, olha, já que você não tem imposto para me pagar, você me deu, não tem dinheiro para me pagar, não tem mais casa para pagar, então você vai me pagar com sua força de trabalho. Então, escravizou o povo judeu, porque eles não tinham como pagar o tributo. E a partir dali passa esse momento de muita opressão, de muita perversidade, de muito da escravidão, e aí é o momento que Deus intercede na humanidade. Intercede percebendo que o povo estava sendo maltratado, o povo estava sendo humilhado, e aí ele cumpre a promessa da aliança estabelecida com Abraão, né? De fato, olha, você vai ser um povo numeroso, mas você também, eu vou enviar vocês vão residir na terra prometida, né? Diga-se Canaã. E aí é quando Deus intercede para libertar o povo do cativeiro egípcio, libertar o povo da escravidão e encaminhar todo esse povo para a Terra Santa, que no final das contas eles não conseguem entrar na Terra Santa, apenas 2 cabeças conseguem, e suas devidas famílias conseguem adentrar na Terra Santa, porque nós vamos aprender lá em Levítico, e Número e Deuteronômio, tá bem? Porque Êxodo não vai apontar a respeito disso. Êxodo só vai entre a libertação do cativeiro até
o estabelecimento do tabernáculo, que representa a presença de Deus. E isso aconteceu um pouco mais de um ano, né? Na verdade, após acontecer toda essa história, né? Então, um ano após a saída do cativeiro egípcio. Tá? Título, né? Como entender o que representa o título de Êxodo, né? Lembremos que, até como eu bem mencionei aqui, você não tem condição se você lê Êxodo de forma isolada, você não vai conseguir entender como o povo se tornou escravo. Então, primeiro você tem que entender que Êxodo é um livro de continuação de Gênesis. Porque Gênesis vai apontar a história da criação de todo mundo, a chamada história primitiva de todo mundo. A segundo momento, o Êxodo vai se preocupar em falar a história de 4 patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó e José. José entra com grande importância porque foi ele o mantenedor do povo de Deus. Sem ele, de fato, o povo de Deus iria morrer, obviamente, que Deus intercedendo na história de José para proteger o seu povo. Então, na história desses 4 patriarcas, vamos encontrar essa história toda lá em Gênesis, né? O povo cresce na cidade de Gozen, houve uma explosão populacional, o povo do Egito se preocupa com ele, que eles poderiam criar uma rebelião e tomar o Egito, porque eles eram muito numerosos. Então, o que os egípcios fazem? Tributa. Depois que tributa, retira tudo que eles têm, todas as riquezas. Quando eles não têm mais nada a dar, então agora você vai me dar o seu corpo. O seu corpo agora vai ser como pagamento. Eles passam a trabalhar. E aí inicia a história de Êxodo. Né? Inicia a história de Êxodo, de fato, contando a história da opressão. Né? Onde ele chama as parteiras hebreias, olha, você vai matar aí os filhos homens, vai deixar só as filhas mulheres. Depois vai ter a história de Moisés. Depois, de fato, da história de Moisés, vamos encontrar, vai desencadear tudo isso. Tá bem? Então, primeiro você tem que ter a ideia que Êxodo é um livro em continuação de Gênesis, né? Tá bem? A segundo momento, quanto ao título de Êxodo, todos os antigos tradutores assim passam a descrevê-lo, né? Desde a Septuaginta, ele é também chamado de Êxodo. E a palavra Êxodo é uma expressão da palavra grega que significa saída, né? Porque essa saída é justamente essa saída do Egito para a Terra Santa, né? Então, essa é a representação da palavra de Êxodo. Êxodo quer dizer saída. Então, é o momento em que o povo de Deus sai do Egito, do cativeiro egípcio, e vai em direção à Terra Santa, tá? Infelizmente, assim, aquela geração de escravo não entra na Terra Santa, né? Por mais que haja promessa, mas os caras blasfemam demais pelo meio do caminho e Deus disse, opa, aí não. Aí não tem como entrar na Terra Santa, que esses caras é tudo profano, né? Então, só Caleb, a família de Caleb e Josué que vai conseguir dar certo. Mas toda a geração escrava, Deus aguarda eles morrerem no deserto quando existe uma renovação populacional, com uma nova mentalidade, à luz das leis de Deus, à luz de uma ideia de nação, à luz de uma ideia de unidade, à luz da ideia de um governo teocrático, aí beleza, aí agora vamos adentrar na história da invasão ou da conquista, né, da Terra Santa feita por Josué. Tá bem? Então temos que fazer esse recorte. Porque se não fizer esse recorte, você bagunça toda a história bíblica. E aí você não vai conseguir entender tudo certinho. Tá bem? Então temos que ter essa ideia básica. Então o nome Êxodo quer dizer o quê? Saída. Eu saio da escravidão e direciono esse povo para a Terra Santa. Tá? Lembrando que essa ideia de saída, essa ideia de Êxodo, né, não é uma ideia que surgiu do nada na Bíblia. Não. Inclusive, o próprio em Hebreus, capítulo 11, que é o livro que melhor explica o Antigo Testamento, em Hebreus, capítulo 11, verso 22, ele vai mencionar sobre a fé de José, colocando lá José no rol, né, da galeria dos heróis da fé. Mas por quê? Porque José, de uma forma profética, com antecedência de 350 anos, por volta mais ou menos, aproximadamente, ele já falou sobre a partida do povo de Deus do Egito para a Terra Santa. Observe, o cara, há mais de 3 séculos e meio, ele já tinha previsto, já tinha feito a profecia que o povo de Deus sairia do Egito. Né? Isso vamos encontrar em Gênesis capítulo 50, verso 24 a 26, que o que acontece quando José estava já no leito de morte, ele diz, olha, certamente Deus vai nos visitar.
né? E farão com que vocês transportem os meus ossos daqui do Egito para a Terra Santa, né? E lá ele vai apontar. Então, quando houver o cumprimento da promessa de Deus aos patriarcas, quando o povo de Deus sair do Egito e for para a Terra Santa, leve meus restos mortais. Isso vamos encontrar em Gênesis capítulo 50, verso 24, 26, 8. Ou seja, ele já estava apresentando a profecia que o povo de Deus, sim, em um dado momento da história, iria sair, tá, do Egito em direção à Terra Santa. Tá? Qual seria o versículo-chave para a gente entender o livro de Êxodo, né? Vou pedir a licença para fazer a leitura, inclusive vou pedir por gentileza que vocês abram a Bíblia de vocês em Êxodo, capítulo 3, do verso 7 ao verso 10. Porque lendo o Êxodo, capítulo 3, verso 7 a 10, fica fácil você entender qual o contexto histórico, exatamente, e que a própria Bíblia explica os acontecimentos ali. O porquê do Êxodo, né? Esse ato tão importante. Então, por gentileza, meus irmãos, abram a Bíblia de vocês em Êxodo, capítulo 3, do verso 7 ao verso 10. Olha só o que a Bíblia nos ensina, tá? O Êxodo, capítulo 3, é Deus falando com Moisés por meio da sarça ardente, né? Quando ele chega, de fato, lá no Monte Sinai, e, de fato, ele se depara com um arbusto que não era consumido pelo fogo, né? Lembrando que era muito comum os arbustos pegar fogo, né? Isso a combustão era comum, porque o arbusto, por ser muito seco e por ser uma região desértica, no momento que ele, de fato, havia movimentação, o atrito com a areia quente, muitas das vezes eles pegavam fogo, né? Era comum isso, mas o que traz a história de forma muito mais especial e a intercessão, a epifania divina aqui, é que, de fato, o arbusto não se consumia, né, pelo fogo, ele ficava lá da mesma maneira, lá com o fogo lá bastante alto, e o arbusto não sumia, né? Então, de fato, isso chamou a atenção de Moisés, tá? E olha só o que está em Êxodo 3, capítulo 7 a 10. Então o Senhor disse a Moisés: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Eu tenho ouvido o pedido de socorro deles por causa dos seus feitores. Eu sei o que estão sofrendo. Verso 8. Por isso, eu, Deus, decidi para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa, que é a terra prometida, que é a terra de Canaã. É uma terra muito boa e rica, onde moram outros povos. Quais são esses povos? Os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Povos esses que o povo de Deus teria que lutar para retirar. Isso vamos encontrar na história lá, quando for estudarmos Josué e Juízes, tá bem? No verso 9, de fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo. O povo estava pedindo socorro, porque os maus tratos estavam muito pesados. E tenho visto como os egípcios os maltratam. Verso 10, para finalizar. Agora venha, Moisés, né? E eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Então, pronto. Ler Êxodo é entender essa passagem. Ler Êxodo é entender a mensagem apresentada em Êxodo, capítulo 3, do verso 7 ao verso 10. O povo estava escravizado, o povo estava sofrendo, o castigo estava muito pesado, o povo estava pedindo socorro, e era o momento que Deus entendeu que ele deveria interceder na história para liberar o povo de Deus para uma terra que Deus prometeu ao patriarca Abraão. Então, essa é a história, tá bem? Então, pelo versículo-chave, já nos dá a ideia de todo o contexto do livro santo. Qual o propósito, né, do livro de Êxodo? Ele, de fato, ele tem um foco triplo, né? Tem três grandes temas, né? Grandes temas no livro de Êxodo. Quais são eles? O primeiro dele é apontar a redenção, de fato, do nosso Senhor Jeová Deus, referente ao povo eleito, ao povo santo, né? Tanto é que aquela promessa feita a Abraão, tu terá uma descendência numerosa. Então, comprova, de fato, o cumprimento daquilo que foi estabelecido, que Deus ensinou para o próprio Abraão. Ensinou não, apontou, disse para o próprio Abraão. Então, o livro de Êxodo nos ensina a respeito do rápido crescimento desses descendentes de Jacó no Egito, né? Ou seja, de descendentes, né, de um patriarca que já era idoso,
que tinha uma mulher que não podia ter mais filhos, mas Deus, de fato, são os descendentes do filho da promessa, né, conforme bem apontado por Paulo. Então, primeiro, apontar a redenção do povo de Deus, Deus intercedendo quanto ao crescimento dos descendentes dos filhos de Jacó, junto ao Egito. O segundo tópico aqui é a formação da nação escolhida, uma nação teocrática na terra prometida, por meio do qual Cristo entraria no mundo, ou seja, aquele povo que era nômade na Palestina, que foi escravo, que dividiu em tribo, existirá uma nação forte, existirá uma nação, de fato, que tem como tema principal uma nação teocrática, né? É uma nação sob o governo dos homens, mas sobre o direcionamento de Deus, né? Junto à terra prometida. Então, o povo de escravo passa o status de nação, passa o status, de fato, de povo, como sujeito de direito, né? Com leis estabelecidas, com terra, né? Para onde morar, e, de fato, uma população já toda estabelecida. Tá? Então, primeiro, a redenção de Deus permitindo o rápido crescimento populacional do povo santo. Ao segundo momento, o estabelecimento da nação teocrática na terra prometida. E o terceiro propósito do Êxodo, temos as leis que o próprio Deus preparou para Israel, né? Visando uma preparação, né? Para a vinda do Cristo Jesus. Né? Então, isso é a ideia. Os 10 mandamentos, né, que é o decálogo, vamos encontrar também as leis cerimoniais, as leis institucionais, a lei de costume, lei de justiça, de honestidade, para escravo. Então, todas essas leis são estabelecidas, são leis essas que são regentes desta nação que será criada a partir, né, da saída do Egito e a ida para a Terra Santa. Quem é o destinatário desse livro? O destinatário, resta como claro, o povo israelita, porque o livro de Êxodo visa, assim como o Gênesis, né, dá o direcionamento ao povo de Deus, apontando como se deu a criação da nação israelita. E como se deu, de fato, a ascendência, ou seja, ela pode ver de onde, ou a nossa árvore familiar, né, de onde veio, de fato, apontando para Abraão. Né? Então, a intenção é dar um subsídio, dar uma garantia, dar uma informação ao povo santo de como se formou uma nação tão forte e tão importante, que impacta e que, de fato, serve, né, a história deles, de fato, serve para nos nutrir de fé, né, e apontar para o Cristo Jesus. Preparar o povo para a vinda, né, do Filho de Deus. Quanto à autoria, né, deste livro, né, o autor de Gênesis, não há identificação no livro. Não há identificação própria no livro. Temos uma ideia, um exemplo, lá em Gênesis, capítulo 17, verso 14, tem um apontamento que, após os judeus vencerem, nesse tempo aqui era israelita, né? Porque existem três cortes na história para ser chamado povo de Deus: hebreu, israelita e judeu, né? Hebreu, porque eles são descendentes de Éber, tataraneto de Abraão. Esse Éber era chamado até Jacó. Quando Jacó luta com o anjo, né, sai na mão tal, e ele muda o nome de Jacó para Israel, porque ele lutou, ele teve uma contenda com Deus ou com o anjo, muda-se o nome dele para Israel. Então, todo o povo de Deus passa a ser chamado, deixa de ser chamado hebreu para ser chamado israelita. Mais à frente, o povo de Deus vai ser chamado de hebreu, de judeu. Porque quando há divisão do reino, e de fato que o povo de Judá continua sendo a representação do povo santo, então todo o povo de Deus foi chamado de judeu. Tá bem? Então, hebreu, israelita e judeu. Nesse momento histórico, como ainda não houve o reino dividido, ainda há a constituição do reino, nós devemos chamá-lo de israelita, né? Então, quando os israelitas saem do Egito, né, e estão indo, passando pela península, né, do Sinai, ou península sinaítica, né, os amalequitas, né, que são chamados, são beduínos, né, uma nação muito forte, né, esses amalequitas, eles tentam atacar o povo de Deus.
E aí, aquela história que nós já sabemos, que Moisés fica com os braços levantados, e ali o povo de Deus acaba vencendo os amalequitas. E lá naquela passagem, Êxodo, capítulo 17, verso 14, Deus dá uma determinação a Moisés: escreva os acontecimentos de guerra para que o povo futuro tome conhecimento da intercessão de Deus pelo povo. Então, nos dá uma ideia que Moisés escrevia, fazia relatórios de todos os acontecimentos bíblicos. Então, isso nos dá uma ideia que foi o próprio Moisés quem escreveu o livro de Êxodo. Primeiro, porque trata sobre a própria vida dele. Ele, de fato, iria fazer um registro autobiográfico, né? E a segundo momento, né, que há esse apontamento na Bíblia, que ele fazia relatório de alguns acontecimentos nessa jornada do Egito para a Terra Santa. Tá? Outro ponto que é muito forte é que, dada a formação escolar de Moisés, né? Porque Moisés, ele, dentre aqueles que saiu da terra do Egito, era o único que tinha uma formação acadêmica que possibilitaria realizar esse feito de escrever tudo. Ele, de fato, foi criado lá na corte dos egípcios. Lembrando que os egípcios tinham uma cultura, era superpotência naquele momento histórico. Era, de fato, uma cultura muito avançada quanto à escrita, né, quanto à arquitetura, né, quanto, de fato, a política, as finanças. Então, ele era um povo muito avançado nesse sentido. Então, Moisés bebeu de toda essa cultura. Ele foi devidamente capacitado para ser o libertador de Israel, mas porque ele bebeu da cultura egípcia, mas também bebeu da cultura midianita. E por que a importância da cultura midianita? Porque o povo de Deus, ao invés de passar pela região, pela faixa de Gaza, né, que nós chamamos hoje, que é a região dos filisteus, ali tinha muitos guerreiros. Um povo muito mais avançado que o povo de Deus. Então, se lemos lá Êxodo capítulo 13, Deus diz: olha, se eu mandar esses caras pela faixa de Gaza aqui, eles vão encontrar um povo muito mais forte, esse povo vai desistir de ir para a Terra Santa e vai voltar para o Egito. Então, o que Deus determinou? Manda esses caras marcharem pela região do Mar Vermelho. Eles foram costeando o Mar Vermelho. E justamente passando pela área desértica, passando pela península do Sinai, passando pelas regiões onde os amalequitas ficavam, passando pela região ali, onde o fundo de Midian, porque para chegar até, de fato, a Terra Prometida, eles tinham que passar por Midian. Então, aquela região onde o povo de Deus marchou, Moisés passou, viveu 40 anos naquele local, logo conhecia de fato onde estavam os cilados, onde estavam os melhores caminhos. Então, tudo isso nos dá a ideia, né? Essa formação de Moisés, tanto uma formação técnica para o Egito, dos egípcios, como uma formação, como é que fala? Da própria vivência que ele teve lá em Midian. Então, isso ele se torna um homem mais capacitado para ter sido libertador e ter sido capacitado também para escrever, fazer todos os relatórios, tá? Lembrando também que essa ideia de autoria de Moisés, por mais que o livro não seja autografado, resta mencionado tanto no Antigo Testamento como no Novo. Porque no Antigo Testamento vamos encontrar em Êxodo 17, ele fazendo relatório, Números 33, 2, ele fazendo relatório, Josué, capítulo 8, faz menção, né, de Moisés, 8, verso 31, 1 Reis 2, 3, 2 Reis 14, Esdras 6, 18, Neemias 13, Daniel 9 e Malaquias 4, 4. No Novo Testamento, vamos encontrar Mateus, capítulo 8, Marcos 12, Lucas 16, Lucas 24, João 5, João 7, o principal deles, Atos, capítulo 15, faz menção também, Atos, capítulo capítulo 7, onde de fato a morte de Estevão, Romanos, capítulo 10, 1 Coríntios 9, 2 Coríntios 3, todos fazem menção, como Moisés ter escrito o Pentateuco, Penta, 5, Teuco, rolo. Então, são 5 rolos, os 5 primeiros livros da Bíblia. Né? Então, esta é a ideia que, de fato, nos dá uma ideia. Mas quando é que Moisés deve ter escrito esse livro? Né? Porque a vida de Moisés devemos separá-los em 4 sessões de 40 anos. Moisés morreu com 120 anos. Então, 40 anos do nascimento dele até o momento que ele sai do Egito, quando ele mata o feitor do Egito,
ou seja, ele se torna um assassino, né? Ele se torna um homicida, ele se torna um homem contestado, um homem, de fato, que o próprio Egito passa a persegui-lo. Então, dentro desses 40 anos iniciais, quando ele nasce, cresce, é doutrinado na corte egípcia, depois ele sai para ver o povo de Deus, acaba se deparando com um jagunço lá batendo no cara, ele disse, não, vai bater no povo de Deus, não, vai maltratar, não, mata um oficial do faraó. E óbvio, no tempo do Egito, quem matava, de fato, lei do italiano, você tinha que ser morto. Então, de fato, a cabeça dele foi colocada a prêmio. Então, ele, foge. Então, aqui eles fogem do Egito com 40 anos. Depois ele vai para a terra de Midian, onde ele vai ficar na casa do sacerdote midianita, Jetro, né? Ele se casa com uma das filhas dele, chamada Zípora, e onde vai ter 2 filhos. Então, este período que ele fica exilado, né, por provocação dele, então aquele homicida que fica exilado lá em Midian, ele fica por 40 anos numa região desértica. Lembremos, ele fica pastoreando naquela região de Midian, região que, de fato, o povo de Deus vai passar por ali. Então, ele conhecia exatamente tudo, onde tinha água, onde tinha poço, onde estavam os inimigos, onde ele podia pastorear, o Monte Sinai, né? Então, ele fica por 40 anos. Quando ele vai para o Monte Sinai, né, de fato, lá pastoreando, ele encontra lá a sarça ardente. Deus diz, opa, você é o libertador. Desça lá para ajudar o povo. Diz, rapaz, eu não tenho capacidade para libertar o povo, eu não sei falar, eu não tenho capacidade intelectual. Eu disse, não, rapaz, vai lá com seu irmão não é um bom falador, seu irmão tem uma ótima retórica, seu irmão, de fato, é um levita, um Arão, volta lá com ele, e eu vou lhe capacitar, né? Mais à frente, Deus tem que empurrar bastante ele, que ele a todo momento diz, não tenho capacidade, até que Deus diz, não. Você será para Faraó como um Deus, e Arão será para ti como um profeta. Então, veja a grande importância de Moisés, motivo pelo qual o povo hebreu o coloca, né, assim como o maior de todos os profetas, porque, de fato, a história do povo de Deus perpassa por esse grande homem. Então, 40 anos, morando no Egito, até ele matar uma pessoa e ele foge com medo de ser morto. Depois ele fica 40 anos em Midian, né, morando com medo, lá no exílio, tudo certinho, até quando ele é chamado. Então, Moisés é chamado para libertar o povo com 80 anos, ou seja, um idoso. O cara estava bastante fraquinho já. Mas, com 80 anos, Deus comissionou ele a fazer esse grande feito. Então, ele volta para o Egito, vai brigar com o faraó, aquelas 10 pragas, aquela questão toda. Depois daquelas 10 pragas, ele consegue libertar o povo de Deus. Mas, por erro do povo escravo, e agora liberta, e o erro também do próprio Moisés, porque lá na fonte de Meribá, ele acaba dando uma estacada na pedra, que o povo estava enchendo o saco dele. E Deus falou, você deixou de santificar o ato, né? A rocha, de fato, ali seria um prenúncio do Cristo Jesus, a rocha ferida, né? Que jorra água e jorra a vida, mata a sede do povo, e não deixa que o povo morrer, é uma referência do próprio Cristo Jesus. E o Cristo Jesus é a própria rocha, né? A rocha ferida. Agora, Cristo não jorra apenas sangue, água, né? Apesar que ele era fonte da água viva, mas também jorrou o próprio sangue, a rocha ferida, né? Que por meio do seu sangue acabou salvando toda a humanidade. Então, no momento que ele dá a estacada ali, Deus também diz, nem você e nem o povo entra na terra prometida. Então, eles ficam mais 40 anos, né? Andando, né? Pelo próprio deserto. Né? Então, se torna um povo, de fato, nômade, né? Volta à condição de nômade. Então, 40 anos no Egito, 40 anos em Midian e 40 anos no deserto, né? Perambulando por ordem de Deus. Então, quando é que de fato, que Moisés iria escrever esse livro de Êxodo, né? A maioria dos eruditos vão apontar que aconteceu em algum momento desse terceiro estágio, no momento que ele ficou 40 anos perambulando ali pela Península Sinaítica, pelo deserto ali, que é a atual Arábia Saudita, mais ou menos ali. Então, é o momento que ele, naquele momento, ele começou a escrever a partir dos 80 anos, foi quando ele foi comissionado, né? E antes dos 120 anos, que é quando acontece a morte dele, vamos encontrar lá em Deuteronômio, capítulo 34, verso 7, que vai apontar que ele vai ser morto lá no Monte Nebo, né? E muitos apontam que ele deve ter escrito ali
antes ali, lá nas planícies de Moabe, ali, deve ter parado para escrever esse livro, tá? Não existe nenhuma razão persuasiva que venha a desafiar a autoria mosaica quanto a esse livro. Não, a maioria dos eruditos passam a apontar também, até a crítica, né, mais alta, a crítica também, aceita Moisés como o escritor deste livro. Tá bem? Deixa eu dar uma olhada mais alguma coisa aqui. Datação desse livro. Qual é a datação desse livro? Estima-se que Moisés escreveu esse livro de Êxodo aproximadamente por volta de 1445 a 1405 a.C. Ou seja, lá no século XV a.C. Tá? Então, veja que é muito tempo. E por que eles passam a datar em 1445 a 1405? Porque eles levam como referência, porque a própria escritura, lá em 1 Reis, capítulo 6, verso 1, vai apontar que Salomão começou a construir o templo de Deus, que é o templo de Salomão, que foi por volta de 996 anos antes de Cristo, tomando como referência 480 anos depois do Êxodo. Então, 1 Reis, capítulo 6, verso 1, aponta que Salomão começou a construir o templo do Senhor 480 anos antes, ou 400 anos depois, 480 anos depois do Êxodo. Então, considerando que o templo foi construído por volta de 996 mais 480, justamente quando os eruditos vão apontar essa data estimada em 1445 e 1405 antes de Cristo, tá? Outra questão também, deixa eu dar uma olhada aqui. O lugar, né, onde ele poderia ter escrito, já até mencionei, foi no momento que eles estavam no deserto, né, durante a peregrinação de Israel, em algum lugar ali da península do Sinai, no Monte Sinai ali, tem aquela, perto do Mar Vermelho ali, então ele provavelmente, em alguma cidade ali, em algum lugar de conforto, ele deve ter parado ali com o povo e ter escrito devagarzinho. Principais personagens desse livro, né? Lembremos que é um livro composto de 40 capítulos. É um livro longo, né? Considerando assim. Então, vamos encontrar inúmeros personagens. Mas, quais são os personagens principais? Obviamente, o primeiro deles é Moisés, porque é o autor, é o escritor do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, e é o responsável por ser o libertador do povo de Israel da escravidão egípcia e dar liberdade àquele povo e dar uma esperança, né, de entrar na Terra Santa. Outro principal personagem, vamos encontrar Miriam, irmã mais velha de Moisés, e que também é considerada nas escrituras como profetisa, porque de fato ela vai profetizando lá, onde vai ter grandes passagens lá em Êxodo capítulo 2, onde de fato ela acompanha, onde ela coloca a criança, né, no cesto de junco e coloca no rio e fica observando a filha de Faraó. Chega lá e informa, olha, eu posso encontrar uma ama para dar, né, amamentar a criança, porque a mulher não estava gestante, né? Então ela vai lá e chama a própria mãe do Moisés para tomar conta da criança por 3 meses e depois ela devolve a criança para a filha de Faraó. E vai ter outra passagem muito linda lá, em Êxodo capítulo 15, lá a partir do verso 20 a 21, que vai ter o cântico de Miriam, né, o chamado Cântico dos Redimidos, né, uma coisa muito linda, onde de fato ela vai, após a travessia do Mar Vermelho, ela vai fazer um cântico muito bonito, né? A filha de Faraó, que é a princesa que resgata o bebê Moisés das águas e vai adotá-lo como filho, vai estar no capítulo 2, tem uma grande importância, porque sem ela, de fato, Moisés deveria ser, pela regra, né, pelas leis, sem a intervenção divina, como todos os filhos, todos os hebreus, todos os israelitas, né, homens, bebês, estavam sendo entregues para serem mortos, então provavelmente Moisés seria morto ali, se não tivesse tido a intercessão de Deus e a ação da filha de Faraó.
Outro grande, um personagem muito importante, que por sinal eu gosto bastante, porque trata sobre o sistema judiciário, né, do povo de Deus, é instituído a partir de Jetro, né, um pastor, um sacerdote midianita, ou seja, da cidade de Midian, que se torna sogro de Moisés. Primeiro, por Jetro ter recepcionado Moisés, e em segundo momento, por Jetro, quando ele encontra Moisés lá no Êxodo, capítulo 18, e vê o tamanho estado de bagunça, ele sozinho, para tomar conta de mais de 600 mil pessoas, o cara diz, você é louco, você sozinho, você não vai ter condições aí. Passe a instituir em cada tribo os líderes, e esses líderes façam o julgamento do povo. Todavia, os casos mais graves e mais importantes vêm até você. Ou seja, Moisés seria hoje um presidente do Supremo Tribunal Federal. Era o camarada que demandava o final para resolver tudo. Tá bem? Então, o sistema judiciário foi instituído na nação israelita a partir de um conselho de Jetro, né? Que muitos aí vão apontar que foi a vinda de Jetro que motivou o ciúme de Arão e Miriam, os dois irmãos de Moisés, que vai ser muito bem apontado lá em Números e Levíticos, que acabou tornando Miriam leprosa e Arão só não morreu porque teve a intercessão de Moisés, tá? Se deu em razão da vinda, uns apontam que se deu em razão da vinda de Jetro, porque o cara veio da família de Moisés e acabou dando uma grande interferência lá na comunidade, né, israelita. Outro personagem muito importante, vamos encontrar Arão, o irmão de Moisés e o primeiro sumo sacerdote da história do povo de Israel. Vamos encontrar a história de Arão a partir do capítulo 4 até o capítulo 40, tem uma grande importância, atuando juntamente com o irmão para falar sobre as 10 pragas, né, do Egito. Vamos encontrar o faraó, né? O nome Ramsés era como se fosse um título dado para todo faraó no tempo antigo, né, do Egito. A mesma coisa César, né? Todo imperador romano era chamado de César. Então era um título dado para o líder. Então o nome de Ramsés não necessariamente era o nome dele mesmo. Aí os eruditos passam a apontar, tentar achar na história o nome correto dele, mas não temos na Bíblia, né? Então, quando a Bíblia não fala, nós não podemos, de fato, afirmar com veemência qual seria o nome desse faraó, tá bem? E esse faraó vai estar com referência no capítulo 5 ou capítulo 14. Outro grande personagem que vai trazer importâncias magníficas nos livros históricos, principalmente em Juízes e Josué, o próprio Josué, né? Que é um assistente de Moisés, é um líder militar que conduziu Israel à sua entrada na Terra Prometida. Ele é primo de Moisés, tá? E ele vai estar recheado de informações junto ao Êxodo. No Êxodo, a maior participação de Josué vai estar, de fato, salvo engano, no Êxodo capítulo 17, vai falar sobre a guerra contra os amalequitas. Né? Os amalequitas vão atacar o povo de Deus, e aí, de fato, Moisés comissiona ele como líder, né, bélico ali, para que ele vá à frente da guerra, vença a guerra, a partir da intercessão de Deus, obviamente. Principais doutrinas, né? A promessa da aliança de Deus com Abraão, de preservar a herança dele para sempre, a descendência, porque se deixasse como estava, os egípcios iriam matar o povo de Deus, já estavam matando os meninos, depois ia começar a matar o povo de Deus, e aí ia exterminar os povos. Então Deus, de fato, cumpre a sua promessa de aliança com Moisés, ou com Abraão. A natureza de Deus é muito bem estabelecida aqui, porque os seres humanos não podem entender Deus completamente, muito menos podem vê-lo propriamente. Porque, de fato, vejam que Moisés, quando ia ver Deus, ele ficava na rocha, e Deus falou, vou passar por aqui, então você se esconde aí nas brechas da rocha. Mesma coisa de que Arão, Eliú, e acho que Arão e os dois filhos dele foram ver, de fato, foram ter contatos com Deus, os caras se prostraram antes e, de fato, nem viram Deus também, tá? Então, também, não temos como entender quando Deus irá interceder na história, né? Não tem condições. O livro de Êxodo percebe que existe a soberania divina e ele determina quando intercede ou não. Outra grande doutrina que vamos encontrar no livro de Êxodo é entender o decálogo. É entender as verdades básicas de Deus, porque todas as leis, sejam elas cerimoniais, seja elas doutrinárias, seja elas cívicas, seja elas culticas, seja ela quanto às questões sociais, não importa.
Se você quer entender a lei, você tem que, primeiro, você tem que ler o resumo. O resumo é o decálogo. O que é o decálogo? São os 10 mandamentos, bem mencionados lá em Êxodo, capítulo 20, né? Não tem outros deuses, não faça para ti imagem, não tome o nome de Deus em vão, lembre-se do dia de sábado, honra o teu pai e a tua mãe, não mate, não adultere, não furte, não diga falso testemunho, e por último, não cobice coisa alguma do teu próximo, seja esposa, seja casa, seja filho, seja trabalho, seja dinheiro, seja salário, seja cargo eclesiástico, seja lá o que for, não faça. Então, de fato, esses são as 10 regimentos básicos e determinantes para uma boa vida, né, humana aí, porque, de fato, ela é a base principiológica, chamada base hermenêutica, porque você pega toda a interpretação dos 10 leis, das 10 diretrizes básicas do povo de Deus, tá? E o esboço desse livro, temos que dividi-lo em três momentos. Quais são esses 3 momentos? Você tem que dividir, você tem que ler o livro de Êxodo em 3 passagens, em 3 segmentos. O primeiro segmento, Israel no Egito. O povo de Deus sendo escravizado até o povo de Deus ser libertado. Segundo a própria Bíblia, em Êxodo capítulo 12, este primeiro período de Israel no Egito durou 430 anos. Desde a chegada do Egito até a saída, a partir das 10 pragas, batendo lá no juízo do cara. Então, que vai do capítulo 1 ao capítulo 12. Do capítulo 1 ao capítulo 12, Israel no Egito, vai falar sobre escravidão, exploração e a saída. 430 anos. Depois, temos que ler o Êxodo a partir de Israel no deserto, ou Israel no caminho do Sinai. Por que no Sinai? Porque no Sinai é onde Deus vai dar as leis, né? Os 10 mandamentos, as leis cerimoniais, as leis cívicas, culticas, tudo certinho. Então, primeiro período, escravo. Segundo período, está no meio do caminho, né? Ele está no deserto, onde vai ter as maiores provações do povo de Deus, onde vai ter as maiores blasfêmias. Porque diante de fome e sede, o povo diz, meu irmão, pra que tu me tirou de lá? Eu preferia morrer lá, não tem sepultura, pra que tu me trouxe para cá pro deserto? Para morrer no deserto, para que os animais nos comam? Né? Então, primeiro período, Israel no Egito, capítulo 1 ao capítulo 12. Segundo período, Israel no deserto, ou a caminho do Sinai, andando pela península sinaítica, descendo pelo Mar Vermelho. Ele vai do capítulo 12 ao capítulo 18. Capítulo 12 ao capítulo 18, tá? Que é o 18 até quando Jétro vem e organiza lá a bagunça que estava lá, Moisés quase desfalecido. Que lembra até a época de Cristo e Jesus atendendo a todos e a família toda dizendo, você está ficando louco? Né? Ele diz, aqui é meu pai e minha mãe, são todos vocês. Mas Jétro da mesma maneira, viu? Moisés está ficando louco e diz, opa, mas vamos organizar aqui, né? Jétro, ao invés de chamá-lo de louco, pelo contrário, fez uma crítica construtiva, você está fazendo errado. O correto é você fazer desta maneira. Institua juízes no povo para facilitar o seu trabalho, porque você humanamente é impossível se atender 600 mil pessoas. Né? Tá? Terceiro período. Israel acampado junto ao Sinai. Então, eles conseguem chegar até o Sinai. Não é terra prometida, viu? É Monte Sinai. Lembrando que nós não podemos confundir Monte Sinai com Monte Sião. São duas coisas totalmente diferentes, viu? Monte Sinai é onde Moisés recebe a comissão de seu libertador, e é onde Moisés tem contato com Deus, ele recebe os 10 mandamentos e as leis para apresentar ao povo. Monte Sião é o local onde Jerusalém foi construída. Quando se fala em Jerusalém e Monte Sião, é a mesma coisa.
é o local de habitação do Espírito Santo, né? Que de fato lá é onde de fato vai acontecer, né? Toda a história lá do Cristo Jesus, é onde tem a promessa lá do Apocalipse, capítulo 20, né? A Nova Jerusalém, vai ter aquela guerra, aquele conflito, que pode ser até simbólico, mas ainda assim tem essa ideia. Onde de fato Isaías vai apontar o Monte Sião. Monte Sião é Jerusalém. Monte Sinai, não. Monte Sinai fica no sul de Midian, tá bem? Fica na área desértica, fica hoje no sul da Arábia Saudita, tá bem? Fica ali perto do Mar Vermelho, mas é no finalzinho lá, não fica lá perto da faixa de Gaza, muito menos na parte de Jerusalém, tá bem? Não confundir essas duas coisas, tá? Então, primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 12, o israelita no Egito. Segunda parte, Israel no deserto, a caminho do Monte Sinai, porque lá eles vão receber as leis, né? Do capítulo 13 ao capítulo 18, que é na parte quando Jetro chega, e a terceira parte, que é o acampamento lá junto ao Monte Sinai, do capítulo 19 ao capítulo 40, onde ali vai encontrar, onde eles, só para vocês imaginar, este percurso entre a saída do Egito e chegar ao Monte Sinai, foram apenas 90 dias, foram 3 meses, né? Quando chegou 3 meses, ele chegou no Monte Sinai. E aí é onde, de fato, Moisés sobe, onde vai ter a história do bezerro de ouro, aquele negócio todo, vai ser aqui, nesse momento, tá? Apenas 3 meses de provação, o povo de Deus fez uma arruaça miserável, infelizmente, tá? Então, vamos lá explicar esses 3 períodos. No deserto, no Egito, no deserto e no Monte Sinai. Vamos lá. Israel no Egito, vai estar no capítulo 1 ou capítulo 12. Representa 430 anos, desde a chegada até a saída. Professor, são 430 anos de opressão? Não. Porque são 430 anos quando Jacó chega, de fato, com sua família. Para você imaginar, segundo a Bíblia, Jacó chega no Egito com apenas ele mais 70 cabeças. Ele mais 70 pessoas, entre filhos, mulheres, crianças e tal. Só que lembremos, né? José, de uma forma muito inteligente, como os egípcios, não gostava de pastores. Por que não gostava de pastores? Porque o Egito era fortemente invadido por povos nômades, pelos pastores, pelos hindus. Então, os egípcios tinham ódio de pastor. Então, o que Moisés falou? Senhor, sabendo ele que a melhor região do Egito era Gozem, porque era lá que as vacas, os bois, os gados de Faraó ficavam pastoreando. E ele falou, Senhor, meus familiares são pastores. Você sabe da divergência que tem entre os egípcios e os pastores. Então, o que o Faraó fala? Então, beleza, meu irmão, bota esses caras em Gozem. Isso foi uma intercessão muito inteligente. Porque a partir dali você coloca, é a fome com a vontade de comer. É o melhor do pasto com os caras que sabem fazer aquilo. Então, o que acontece? Aquele patriarca Jacó, que chega com 70 pessoas, pastor, passa a morar no norte do Egito, próximo do delta, chamada Delta do Rio Nilo, porque são 4 ramificações, 4 braços. O Rio Nilo chega e entra 4 braços. Então, é altamente fértil, né? Então, aquele povo tem uma explosão populacional gigantesca. E o que acontece no capítulo 1? A opressão dos faraós. Viu que os caras cresceram demais? Sabe? Esses caras podem se tornar nosso inimigo. Então, o que ele faz? Tributa. Quando tributou, ou seja, vai pagar imposto. Botou para pagar imposto. Aumentou imposto. Não conseguiu pagar mais e diz, me dá a tua casa. Deu a casa, né, arrendou a casa. Depois não conseguiu pagar mais o imposto. Ele diz, olha, você só tem uma saída. Você tem que me pagar. Então você vai virar escravo. Pronto. Então todo povo de Deus se torna escravo. Só que, ainda que eles fossem escravos, estavam crescendo muito grande, porque existia uma promessa de Deus que Abraão teria uma descendência numerosa. Então, o faraó vai chamar quem? As parteiras hebreias, Sifra e Puá. O que você vai fazer? Você vai fazer o parto, sendo menino, você mata lá, você não vai precisar dizer nem que fui eu. Você vai matar nas caladas lá. Elas se negam a fazer isso, né? Dizendo, senhor, não cumprimos. Cara, por que você não fez isso? Não fiz porque as hebreias são mais fortes do que as egípcias. Quando eu sou chamado, eu sou convocado, que eu chego na casa, já nasceu.
mas mentira, de forma para não atentar contra Deus, né? Inclusive, isso conferiu a ela ter uma vida mais confortável, porque Deus aceitou o que elas fizeram, tá? Então, a partir dali, o faraó percebe, então, tudo bem, mata todos os meninos e deixa só as meninas, né? E aí é quando nasce o libertador. E aí temos a história, a partir do capítulo 2, nasce a história de Moisés. Moisés nasce em toda a história bíblica a partir do Êxodo do capítulo 2. Então, com o nascimento de Moisés, posteriormente, ainda no capítulo 2, esse menino cresce, é doutrinado na corte egípcia, mora no palácio, bebe da melhor cultura mundial que tinha naquele tempo, seja para arquitetura, seja para urbanismo, seja para política, para financeira, para organização. Então, o cara se torna altamente capacitado para ser um chanceler de qualquer povo, de qualquer nação. Então, ele foi doutrinado pela própria vida. Então, ele acaba saindo, vê o povo de Deus sendo maltratado, acaba matando um feitor, um oficial egípcio. Isso criou um grande problema para ele. Então, ele foge. Quando ele foge, ele tinha 40 anos. Quando ele foge, vai para a terra de Midian, conhece a filha do sacerdote Midian, Jetro, e passa a pastorear, e aí vai para o Monte Sinai. Quando chega no Monte Sinai, temos lá aquela grande história da sarça ardente, né? Quando ele já tinha 80 anos, né? Então já estava um cara bastante, estava idoso, né? Na terceira idade. Quarta idade, né? Que nós chamamos. Então, quando ele tinha 80 anos, foi comissionado para ser o libertador do povo de Deus. Volte e salve o povo de Deus. Obviamente, isso no capítulo 3. No capítulo 4, vai demonstrar a desconfiança de Moisés. Eu não sou capacitado para fazer isso. Não tenho capacidade intelectual, não tenho capacidade retórica, não tenho capacidade física. Deus disse, não, pode ir, meu filho, eu estou com você. Eu estou lhe dando toda a garantia. Então, no capítulo 4, temos a desconfiança de Moisés, temos a história do cajado, que ele joga, vira serpente, pega no rabo, fica de boa, bota a mão aqui na túnica, quando fica leproso, quando bota de novo, volta ao normal. E depois Deus fala, você vai ter uma grande ajuda, que é seu irmão Arão, então volte para o Egito e pressione Faraó lá, que ele vai liberar no momento certo. Depois vamos encontrar, no capítulo 5, né, o confronto com o Faraó, que vai ser entre o capítulo 5 e o capítulo 11. Né? No capítulo 5, Moisés e Arão vai falar com o Faraó, mas aí ele diz, quem é você? Quem você tem autoridade para vir me pedir isso? Para liberar o meu povo? Eles são escravos, eles têm que trabalhar. E só por causa do seu pedido, tira a palha deles. Porque antigamente os egípcios davam as palhas para eles fazerem os barros. Aí ele falou, não, agora além do trabalho de fazer o barro, vai ter que ir lá colher a palha, o que aumentava muito o trabalho do povo. E aí o povo começava a murmurar contra Moisés. E os maus tratos foram muito mais elevados. Os feitores passaram a apanhar quando não conseguiu cumprir a tarefa. No capítulo 6, Deus fala com Moisés, né? Que Moisés entra, vê, meu Deus, o que é que o senhor fez? Oh, o senhor está fazendo maltratar o povo ainda mais. Deus trata a insegurança de Moisés. E no capítulo 6 vai falar sobre os antepassados de Arão e Moisés, porque para o povo israelita, eles dão muita atenção à genealogia. Então, o Êxodo teve essa necessidade de apresentar, de fato, a genealogia de Arão e de Moisés, legitimando-os a serem representantes do povo. Né? No capítulo 7, Deus vai endurecer o coração de Faraó. Depois Arão, né, vai ter aquela história do bastão e a cobra, onde vamos encontrar os dois feiticeiros egípcios, né? James e James, né? Se não me engano. Chama aquela briga entre a cobra, o bastão de Moisés, que era a cobra, engole a outra. Tal. E aí temos a primeira praga, no capítulo 7, água virando sangue. No capítulo 8, vamos ter a segunda praga, que é a rã. A terceira praga, que é o piolho. A quarta praga, que é a mosca. Todos eles atingem apenas os egípcios e não os hebreus. No capítulo 8, o faraó ainda permite, vocês podem cultuar Deus, mas vocês não podem ir muito longe e vocês devem orar por mim. Moisés disse, não venha para cá determinando a religião ao seu ponto de vista. Nossa religião, nosso culto vai ser dado a partir do que Deus determina. Nós não vamos aceitar isso. Essa determinação de faraó. Então, no capítulo 9, vamos ter a quinta praga, que é a morte dos animais, dando um grande prejuízo ao Egito. A sexta praga são os tumores, as chagas, que nascem no povo egípcio.
A 7ª praga, que é a chuva de pedra, imagina um grande prejuízo causado. No 10º capítulo vamos ter a 8ª praga dos gafanhotos. Lembremos que os gafanhotos não era costume dos egípcios ter praga de gafanhoto. Era costume ter praga de gafanhoto lá na Mesopotâmia, na faixa de Gaza. Não era comum no Egito, mas, né, com a intercessão de Deus. No capítulo 10 vamos ter a 9ª praga, que é a da escuridão, que é as trevas, tudo escuro, ninguém vê nada, né? E aí é quando o faraó novamente tenta permitir o culto, mas condicionado. Capítulo 10, verso 8. Cultue, mas você vai sem as mulheres e as crianças, ou seja, vocês não vão fugir aqui, então, mas é nada. Ou você libera todo mundo ou ninguém vai. Depois, lá no capítulo 10, verso 24, ele diz, vou deixar vocês cultuar, mas você vai deixar as ovelhas e os bois, mas as crianças e as mulheres não. Então, ele fala, que adianta eu cultuar mesmo? Se eu não vou poder oferecer meus sacrifícios a Deus também, nós não venha para cá com sua religião condicionada, então também não aceita. Tá? No capítulo 11, vamos ter o anúncio da 10ª praga, uma praga muito pesada, que é a morte de todos os primogênitos egípcios. Tá? Depois, no capítulo 12, vamos encontrar a instituição da Páscoa. Páscoa quer dizer passagem, porque de fato o anúncio da 10ª praga, o anjo da morte passasse, se não tivesse um umbral melado de sangue do cordeiro, né, apontando até para o Cristo Jesus, que é o sangue do cordeiro que de fato nos dá salvação. Então, existe uma explicação da Páscoa, no capítulo 12, aí também a instituição da festa dos pães sem fermento. Por quê? A festa do pão sem fermento, porque o povo de Deus teve que sair com pressa do Egito, né? Então eles não tiveram tempo de levedar, de botar fermento na massa. Então, por isso, motivo diz a festa dos pães sem fermento, porque teve que sair todo mundo às pressas, tá? No capítulo 12 vai ter o cumprimento da 10ª praga, que é a morte dos primogênitos egípcios, né? E no capítulo 12 é autorizada a saída dos israelitas do Egito, né? Então eles saem da cidade chamada Ramsés e vão para a cidade de Sucote. Lembremos, o povo de Deus entrou no Egito com apenas Jacó e 70 pessoas, não contou no José e a família de José. E sai do Egito, no capítulo 12 do livro de Êxodo, com mais de 600.000 pessoas. Diga-se, no capítulo 12 de Êxodo aponta que foram 600.000 homens, não contaram escravos, mulheres, egípcios e os animais. Pense uma multidão. Só para você imaginar, a cidade de Camaçari tem atualmente 301.000 pessoas. Então foram 2 populações de Camaçari saindo de uma vez só do país do Egito em direção ao Sinai. Para você imaginar a quantidade de pessoas. Tá bem? E assim, até o capítulo 12, finalizamos um ciclo de 430 anos do povo de Deus no Egito, e agora passa a história para o Monte Sinai, e depois para a Terra Santa, junto com Josué e companhia. Tá bem? Então vamos para o segundo bloco. O primeiro bloco, Israel no Egito, então já saiu do Egito. No capítulo 2, Israel no deserto, a caminho do Sinai, que vai do capítulo 12 ao capítulo 18. Tá? Então, é o momento que o povo de Deus sai do Egito, mas entra em pânico. Por quê? Lá no capítulo 13, é apontado quem são os primogênitos. Todos os primogênitos são de Deus. O primeiro filho é de Deus, tem que ser de fato. Não é que tem que ser recolhido para Deus. Desde que você pagar lá a oferta, tudo certinho, né? Mas Deus, de fato, dando a importância para o primeiro filho. E falando sobre a instituição da festa dos pães sem fermentos, ou a festa dos pães ázimos, que deve ser perpetuada na história de Israel. Institui-se a coluna de nuvem e de fogo, porque a coluna de nuvem, durante o dia, porque iria refrescando o povo, cada calor do deserto, eles iam morrer. E a coluna de fogo, porque o deserto à noite é muito frio, então eles tinham que, de fato, aquecer lá pela coluna de fogo. E ambas as colunas era que davam o direcionamento para onde Deus queria que esse povo fosse, tá? No capítulo 13 é explicado por quê, porque muitas pessoas não percebem, mas a travessia do Mar Vermelho tem-se uma grande discussão. Por quê? Não havia uma necessidade, assim, fisicamente, da travessia do Mar Vermelho, porque existia um caminho por terra passando pela Filistia, né, chamada faixa de Gaza, que é instituída por 5 cidades. Só que os filisteus, se fosse o caminho, né, a pé, teriam um grande problema. Os filisteus naquele tempo eram o grande adversário dos egípcios.
que os filisteus já tinham grandes tecnologias, podia, de fato, tinha um grande armamento, existia uma grande organização bélica. Então Deus disse, rapaz, esse povo, quando encontrar lá o povo altamente organizado, muralha, tal, esse povo vai desistir, vai querer voltar para o Egito. Então, vou abrir, vou fazer um grande milagre para ele perceber que eu sou por eles. Né? Então, por isso que deles, os israelitas deixam de ir pela faixa de Gaza, pela Filistia, e passa pelo Mar Vermelho. Né? É um atalho que Deus dá para, de fato, lhe dar uma grande vida, para aquelas pessoas entenderem que Deus intercederia na humanidade por eles. Né? Então, tá. No capítulo 13 é quando tem o cumprimento da profecia de José, lá em Gênesis capítulo 50, levando os restos mortais de José, que profetizou 350 anos antes que o povo de Deus sairia do Egito. No 14, Deus manda o povo voltar em direção ao Mar Vermelho. Por que isso? Porque ele queria endurecer o coração de Faraó, porque o Faraó iria dizer, por que ele foi para o norte? Por que ele está vindo para o sul? Então, o Faraó achou que o povo de Deus estava sem rumo. Então, ele passa a apontar, então vamos atacar. E aí o povo de Deus, quando vê os 600 mil melhores soldados egípcios vindo para atacar o povo de Deus, levar cativo novamente, o povo de Deus começa a tremer. Rapaz, veio aqui a elite para nos matar. Então o povo de Deus começa a ficar com medo. No capítulo 14, temos a travessia do Mar Vermelho, que alguns historiadores vão apontar que não necessariamente foi o Mar Vermelho, porque o Mar Vermelho foi apontado na Septuaginta. Seria um mar de juncos, né? Seria uma região, um lago que tem no norte do Egito, né? Que não seria necessariamente o Mar Vermelho. Mas isso é uma discussão dos eruditos, né? Dos conservadores, da alta crítica, tal. No capítulo 15, vai falar sobre os cânticos dos redimidos, porque quando houve a travessia, o exército de Faraó foi destruído, tudo certinho, o povo de Deus passou em terra seca, uma coisa maravilhosa, que o pessoal acha que tudo. Inclusive, no capítulo 14, passa a contar que houve ventania a noite toda. No amanhecer foi que abriu, né? O pessoal acha que abriu tudo de uma vez só. Abre, não foi assim, não. O vento foi, de fato, recuando devagarzinho a água durante a noite e no amanhecer estava tudo seco. No capítulo 15 existe um chamado Cântico dos Redimidos, que vamos encontrar o Cântico de Moisés primeiro, depois vamos encontrar o Cântico de Miriam, falando, exaltando a grandiosidade, a graça de Deus, a maravilha que foi feita pelo povo e a grande vitória feita pelo povo egito e o povo de Canaã que ficou assistindo, o povo de Deus passando na Terra Santa, tudo temeroso. Né? No capítulo 15, deixa eu correr um pouco mais, que o tempo está bem pesado, inicia-se a viagem do povo de Deus, do deserto para o Sinai. E é neste momento onde vamos encontrar as grandes provações do povo de Deus e a grande reprovação de tudo que é miséria e problema, vamos encontrar nesse trecho, tá? Eles viajam para o Sinai murmurando. No capítulo 15, eles adentram no deserto de Sul, depois de 3 dias andando, sedentos, né? Não encontrou água, porque os poços de água ficavam na cidade da Filistia. Então ele não podia subir, porque lá o povo altamente armado, e Deus não permitia. Né? Então Deus foi conduzido 3 dias andando pelo deserto, começou a lamúria, o murmúrio, estamos com sede. Foi quando eles encontram-se um local chamado Mara. Por que o nome Mara? Que é chamado de águas amargas. E aí, de fato, o povo começa a murmurar, a gente vai beber, vai morrer de sede. Aí Deus vai manda Moisés jogar um galho de árvore na água, e a água fica boa, adocicada, e eles ficam, bebem, tudo beleza. O que é muito lindo no capítulo 15 é que quando eles chegam, depois que eles saem de Mara, eles chegam na cidade chamada de Elim. Quando chegam na cidade de Elim, eles vão encontrar o quê? 12 fontes de águas saudáveis, mais 70 palmeiras. Nos dando, prefigurando, apontando para as 12 fontes, os 12 apóstolos, né? E as 70 palmeiras, os 70 discípulos, né? Que de fato são as 2 fontes básicas, de fato, no Novo Testamento, na época de Cristo Jesus, que Cristo enviou para o mundo para difundir o evangelho por todo o mundo. No capítulo 16, vamos encontrar o maná. Lembra lá o maná, que nada mais é do que uma semente branca. Diz a Bíblia que é uma semente branca com gosto de bolo de mel. Né? E cada um podia recolher apenas 2 litros dessa semente. Né? E eles foram alimentados por 40 anos com essa sementezinha. Né? E também vamos ter a história no capítulo 16 das codornas, que ele disse, lá no Egito comíamos carne, né? Comia a hora que queríamos e tal, estavam lá escravos, mas comíamos. Aqui estamos com fome.
Aí Deus vai lá e toma, vai murmurar em outro lugar, toma comida e o povo começa a comer, tá? No capítulo 17, lembra que no 16, se eles pegassem mais de 2 litros, apodrecia. Se pegasse menos de 2 litros, Deus complementava. Apenas nos sábados, como ele não podia trabalhar, eles podiam pegar a porção um pouco maior, porque no sábado eles tinham que ficar repousando e lá Deus, de fato, permitia pegar além do que o necessário. Né? Lembrando até que no nosso Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, né? Mesma coisa, o maná caía diariamente, porque Deus provém a todos os santos. Êxodo capítulo 17, a água da rocha de Refidim. Né? Essa é bastante interessante, porque ali é onde ele coloca Deus à prova. Ele diz, cadê Deus? Cadê Deus é agora? Ele está com sede de novo, total. Então vamos encontrar a rocha de Refidim, lá onde vai ter o grande problema. Né? E Moisés, de fato, bate na rocha, a rocha emana água, né? Mesma coisa, rocha ferida, que dá água viva, dando uma ideia do Cristo Jesus. É lá que eles vão falar sobre Massá, né? Eles apelidam, colocam o local como nome Massá, Massá quer dizer prova, e Meribá quer dizer contenda. Né? E é lá no capítulo 17 que vão ter o ataque dos amalequitas. Né? Esses amalequitas que são os netos de Esaú, que é primo do povo de Israel, e que ele de forma bastante covarde, porque na guerra sempre tem essa ideia, os mais fortes sempre vão à frente, os fracos, os jovens, mulheres e velhos ficam no fundo da fila. E os amalequitas escolheram justamente o fundo da fila para atacar o quão covarde eles eram, né? E é aquela história que Moisés levantava os braços e o povo de Deus estava vencendo. Quando baixava os braços, os amalequitas passavam a vencer na guerra. E aí, em dado momento que ele cansou, uma rocha deu sustentação para ele, onde ele sentou na rocha e os dois homens seguraram os braços, porque de fato aí Deus intercedeu, o povo de Deus venceu, e aí nasce a história de um grande líder militar chamado Josué, é a partir de Êxodo, do capítulo 17. Tá bem? Essa segunda sessão de Israel no deserto fecha com a vinda do sogro de Moisés, o sacerdote midianita Jetro, que chega a ver uma confusão muito grande, faz uma crítica construtiva, diz: você vai morrer desse jeito, você vai enlouquecer, você humanamente não tem condições de dar atenção a 600 mil homens. Segundo os críticos eruditos, apontam que Israel tinha estimado, a população estimada de 2 milhões de pessoas consideradas escravos, mulher, menino e os homens. Tá? Então, Moisés sozinho para resolver tudo. Então, não tem condição, isso é impossível. Então, Jetro, de uma forma bastante inteligente, escolhe os líderes de cada tribo e eles vão julgar os casos mais leves e moderados, e os mais graves, Moisés resolveria. E então, entramos para o terceiro capítulo, que é Israel acampado junto ao Sinai. Então, ele chega no Monte Sinai, aquele mesmo monte onde Moisés foi chamado de baixo, vai lá vai para o Egito para ser o libertador. Que vai do capítulo 19 ao capítulo 40, né? Bem tranquilo. Segundo a Bíblia, esse terceiro período aconteceu apenas no primeiro dia do terceiro mês da saída do Egito. Então, são menos de 90 dias. São 61 dias, melhor. Né? O terceiro mês que eles chegaram andando pelo deserto, tô com sede, então toma aí água na fonte. Tô com fome, então toma aí maná, e toma codorna. Então, quando ele chega de fato, acampou no Sinai, é aí onde de fato existe a coisa magnífica, que tem os grandes sociólogos vão apontar que uma nação ela é criada a partir da junção de 3 elementos: do povo, do território e da lei. Então, aqui tínhamos o povo, tinha o território que vamos encontrar a nação, a Terra Santa, um pouco mais no norte, lá, de fato, subindo aí, passando pelos Moabitas, pelos Amalequitas, passando pelos Edonitas, mas aí é a história que vamos encontrar em Números, né? E Deuteronômio, aquelas guerras todas, tá? Mas aqui inicia um dos pilares um desses 3 pilares, que é a instituição da lei. Por quê? Existe uma grande bagunça, uma sociedade criada por escravos, ou seja, por pessoas que não estavam acostumadas a criar lei, apenas fazia barro, mais nada, barro e fazer menino. Então, automaticamente, Moisés falou: não, a gente agora é uma sociedade organizada. E uma sociedade organizada apenas é criada a partir da criação de leis, porque a lei, ela vem para trazer 2 garantias. A primeira, limitar o poder do Estado, e segundo, garantir a todos o seu... Você saber o que você tem direito, até onde você pode ir, até onde você deve recuar. Então, esse é o momento. Então, no capítulo 19 ao capítulo 40,
Vamos encontrar no capítulo 19 a prescrição da lei de Deus. Capítulo 19, Deus vai visitar o Monte Sinai. Vem aquela nuvem linda e a fumaça. Trovões, tudo fica com medo. Só Moisés sobe. E é uma determinação que qualquer um que suba no Monte Sinai, ele deveria ser morto apedrejado. Ninguém podia nem tocar nele, porque ele era impuro. Então ele deveria ser morto a pedrada ou a flechada. Tá? No capítulo 20, é dados os 10 mandamentos, o decálogo. E a lei a respeito dos altares. No capítulo 21, vamos ter a lei a respeito dos escravos, a violência e dos acidentes. Você matou a pessoa de forma... É um acidente, é o chamado crime culposo, né? Então, em caso, você teria que ser recolhido e tal, certinho. No capítulo 22, vamos encontrar a lei a respeito dos roubos e prejuízos e as leis morais e religiosas. Não tem tempo para a gente falar sobre todas elas. No capítulo 23, sobre a justiça e a honestidade, como de fato deve ser aplicado, né? Essa justiça, né? Fala-se também o que eu acho muito legal, em Êxodo capítulo 23, a lei do 7º ano, ou seja, você vai cultuar 6 anos. No 7º, a terra deve ser descansada. E o que for produzido, os escravos e os famigerados, os pobres coitados, as viúvas, podem lá comer e se servir à vontade. Da mesma maneira, do 7º dia, dando uma ideia do sábado. Depois ele vai falar sobre, no Êxodo capítulo 23, as instituições das 3 festas obrigatórias do calendário judaico. Quais são eles? A festa dos pães ázimos, pão sem fermento, que eu não preciso repetir de novo. A festa das colheitas, começou a colher, tá tudo período de colheita. Faz a festa, e a oferta bonitinha para o Senhor. E a festa das barracas, porque as festas da barraca, ou festa do Sucote, né? Muito conhecida. Lembrando, lá em Esdras vai bem mencionar, né? Que faz referência que no deserto eles não moravam em casa, eles moravam em barracas, ou seja, de forma transitória. Inclusive, essas 3 festas são mantidas até a data de hoje. Dizem que a festa das barracas é uma das mais lindas que tem, tá? No Êxodo capítulo 24, temos a aliança de Deus, Deus fazendo aliança, você é o meu povo querido, tal. E a instituição de sacrifício lá em Êxodo 24. E temos ainda, do capítulo 25, vamos encontrar a descrição do tabernáculo, do capítulo 25 ao capítulo 31, tá? Capítulo 25 de Êxodo a capítulo 31 vai falar sobre a descrição do tabernáculo, como ele deveria ser criado, como a tenda do Senhor deveria ser feita. Então, capítulo 25, oferta para a tenda, vamos cada um pegar o dízimo aí, para a gente criar aqui a nossa tenda bonitona. A instituição da Arca da Aliança, que todo mundo pensa que é de ouro puro, não. É madeira de acácia coberta de ouro, tá? A mesa dos pães ázimos, ou a mesa da presença de Deus, era a mesa que ficava dentro do tabernáculo, onde ficava lá os 12 pães ázimos, referente às 12 tribos, e era lá que todas as ofertas eram apresentadas. Sacrifício não, só oferta. Trouxe aqui para você uma oferta de uva. Toma, bota lá na mesa. Entendeu? No Êxodo capítulo 25 vai falar sobre o candelabro, né? Os 7 alças, né? Apontando, né? Cada um com invólucro onde poderia colocar lá, de fato, os azeites para acender a lâmpada, porque de fato lá não tinha energia elétrica, né? Então ele tinha que fazer os atendimentos. No capítulo 26, falando dos requisitos da tenda, quais são as dimensões. No capítulo 27, o altar para os sacrifícios a serem queimados ficava na frente, no hall, né? Do tabernáculo, né? Não ficava dentro do tabernáculo. Fica no tabernáculo, não vou falar assim, que o tabernáculo é tudo, né? É um muro, tabernáculo e a tenda que ficava no centro. Então, na frente do tabernáculo ficava o altar para os sacrifícios queimados. O cara chegava lá com o bezerro, tocava fogo lá. Tocava o boi, tocava fogo lá. A única necessidade que tinha era retirar o sangue e aspergir em cada ponta desse altar para sacrifícios queimados. Tem o pátio da tenda, onde o altar ficava, e o azeite para o candelabro, ficava no evento 27 lá, porque de fato o combustível, né, da queima era o azeite. No 28 vai ter as roupas do sacerdote, o manto e o peitoral, cada dimensão, por certinho, quais são as pedras que tem que ter. No 29, as ordenanças sacerdotais e as ofertas diárias, que eles tinham lá para fazer o serviço, porque os levitas, né, seriam feitos pelos sacerdotes. Levitas não, ele não fala sobre levita, ele fala só sobre os sacerdotes. Sacerdotes, ele podia entrar até o lugar santo.
Mas o santíssimo lugar, santíssimo, somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, onde lá nós vamos encontrar a Arca da Aliança. Tá? No capítulo 30, o altar e a queima de incenso, né? E no capítulo 30 tem uma ideia bastante interessante. Quando eles tiverem que contabilizar o povo de Deus, cada um por cabeça tinha que pagar um imposto, chamado imposto por vida, pago por prata para fins de para a construção da tenda, tá? Depois ele vai falar sobre a pia de bronze, porque a pia de bronze que ficava no pátio da tenda, porque nenhum sacerdote poderia adentrar no tabernáculo de forma impura, ele tinha que se lavar, então lavava a mão, tá? Porque mais um 14 tinha que entrar na tenda de Deus e amelar tudo, né? Não pode. O azeite de ungir, de fato, para fazer as unções, e o incenso sagrado, que diz que tinha um cheiro adocicado, segundo o apontamento. No Êxodo capítulo 31, a escolha de operários especializados. Por quê? Para fazer a arca, o cara tinha que saber ourives, né? Depois, no Êxodo 31, o sábado, né, que foi dado o dia para descanso. Depois vamos encontrar a perversão do culto de Deus, que quando Moisés sobe lá, para o monte, está 40 dias lá, os caras não têm paciência. E o que acontece? Fazem lá o bezerro de ouro, que nós já sabemos, Arão lá participando, pega o brinco de todo mundo, né, joias, e faz o bezerro de ouro, eles só precisavam adorar algo parecido com os egípcios, né? Depois, no capítulo 33, vamos ter a saída do Monte Sinai, Deus dizendo, vocês, depois que ele der a ordenança que vocês vão sair do Monte Sinai, vocês vão em direção à Terra Santa. Mas não fiquem preocupados, que um anjo vai à frente de vocês ajudando. E Deus dá a determinação como deve ser feita a montagem e a desmontagem da tenda. No capítulo 34, novas placas da lei. Ou seja, porque as leis foram quebradas no capítulo 32, quando Moisés desce, vê o bezerro de ouro, joga a placa dos 10 mandamentos no chão, quebra tudo. Então, no capítulo 34, Deus dá novas placas de lei, grafado em pedras, tudo certinho. E aí Moisés desce no Monte Sinai. E aí, engraçado que Moisés desce no Monte Sinai, que Moisés é dado como mediador. E Moisés, como mediador, estava com o rosto brilhando. Moisés não sabia, mas o povo de Deus estava vendo. Mas o povo ficou tudo com medo. Então, Moisés, para falar com o povo, teve que utilizar o véu. Porque, inclusive, Paulo faz uma grande exortação a respeito da utilização do véu, que, de fato, ele fala, para apresentar o mediador, apresentava o véu, mas Cristo Jesus não tem véu. Ele, de fato, é revelado à luz do dia, de fato, a todos e a todos que desejam a ter contato com Cristo Jesus. Muito interessante, depois dei uma leitura em Romanos, tá? Acho que, se não me engano, é Romanos 4. Depois temos aqui a parte final, até porque já está ficando bastante longa a aula. Temos no capítulo 35, vai falar sobre os sábados, como as ofertas devem ser realizadas, quais são os objetos do templo. No capítulo 36, ofertas do povo, que o povo precisava pagar o dízimo, porque senão não poderia ser feita a construção, porque o povo de Deus, o sacerdote não tinha condições de ir trabalhar para fazer isso, né? Nem o sacerdote nem o levita não trabalhavam, eles recebiam doações. No capítulo 37, vamos falar sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é o sinal da aliança de Deus com o homem. Por isso que, de fato, ela tinha que estar ali com o povo. Mas hoje a nossa aliança é com o próprio Cristo Jesus, né? Então, Cristo, né, prefigura a Arca da Aliança. Temos a mesa, que já tem aquela mesa, a mesa das ofertas, o candelabro, o altar e o azeite sendo instituído. Porque lá atrás, a partir que eu falei anteriormente, ele falou sobre as medições. Aqui é o comprimento. No capítulo 38, o altar é construído de bronze, a pia, o pátio e os metais. No capítulo 39, roupas, os mantos peitorais feitos de acordo com a medida dada anteriormente. E por fim, para finalizar, vamos encontrar o capítulo 40, que é muito lindo, e vai falar um ano depois, fechou um ano, gente. Um ano. 365 dias depois da saída, o povo constrói a tenda. Não mais 3 meses. Agora é um ano. Somente depois de um ano, saído do Egito, eles constroem a tenda da presença de Deus. Porque ela simulava, ela dava a ideia que Deus estava presente com o seu povo, dando toda a garantia, né, que eles estavam sendo preservados, né, nessa grande missão de ir para a Terra Santa. E aí temos que uma nuvem construída a tenda, que é um fato bastante interessante, construiu a tenda, Moisés pensou que podia entrar. Quando Moisés ia entrar na tenda, a nuvem cobre a tenda.
impedindo ele de entrar. Porque somente pode adentrar na tenda os sacerdotes. O sacerdote pode ficar no lugar santo, que é separado pelo véu. No lugar santíssimo, que fica dentro do véu, fica após o véu, somente o sumo sacerdote uma vez por ano, onde no lugar santíssimo tínhamos lá a Arca da Aliança. Vamos encontrar a vasilha com o maná, porque foi determinado que como o maná desceu do céu, Deus determinou, separe um pouquinho aí numa vasilha aí para servir de representação à posteridade, para que eles tenham conhecimento que eu alimentei o meu povo no deserto. Então, tinha a vasilha de maná, tinha a tábua com os 10 mandamentos e tinha o bastão de Arão que floresceu posteriormente, que vamos ver lá em Levítico, tá? Então, uma nuvem cobre a tenda, Moisés tem entrado, não pode mais, opa, aí você não tem mais permissão para entrar, fica fora, tá? E esta nuvem, quando eles se deslocavam, essa nuvem de dia ficava em cima do tabernáculo, né, em forma, de fato, de vento. E à noite, de fogo para dar uma proteção contra animais e contra inimigos e também contra o extremo frio. E assim, né, foi criado aqui o tabernáculo, a tenda da presença de Deus, que lembremos, né, que, por favor, depois leiam Hebreus capítulo 9, que fala exatamente sobre a tenda da presença de Deus, o novo tabernáculo santo, que é o próprio Cristo Jesus. E assim, encerra essa aula a respeito do livro de Êxodo. Desde já, muito obrigado pela presença.